Muito bem, mais uma aulinha de filosofia para vocês colocarem na conta, continuando sobre a Idade Média. Vem comigo, vamos falar sobre o que hoje? Já te mostro. Começamos a aula de Idade Média em outro vídeo, não viu? Não ativou o sininho? Não recebe as notificações? Ah, vou deixar um card aqui, porque eu sou uma pessoa. Aqui. Porque eu sou uma pessoa muito boazinha, com os principais conceitos da Idade Média. E agora, sem perder tempo, vamos ver quem fundou este primeiro período da Idade Média, a patrística. Por que que ele se chama patrística? Quais os principais fundamentos? Vamos comigo. Na verdade, porque ele se chama patrística, eu já falei na outra aula. É porque era o período em que o pensamento era elaborado pelos padres. Mas quem eram esses padres? Eles não tinham uma vida antes? Eles já nasceram com o cristianismo concebido? Não, gente. Antes eles percorriam caminhos pela filosofia, tá? Principalmente a filosofia neoplatônica, que a gente vai ver isso em Santo Agostinho. Mas só para dar uma ideia para vocês do que eles pensavam, eles vão trazer da filosofia algumas características para embasar as ideias da patrística. Por exemplo, fidelidade à doutrina, né? Então, as doutrinas que eles tinham filosóficas, principalmente no período helenístico, que nós também já estudamos aqui, tem vários vídeos, podem procurar aí, cinismo, estoicismo, epicurismo, ceticismo, pedir uma fidelidade à doutrina, né? Aos dogmas, às regras daquela doutrina. Uma santidade de vida que eles vão encontrar para se assemelhar a Jesus Cristo, uma vida santa, correta, a aprovação da igreja, esses já são domínios da própria cristandade, tá? Então, a aprovação da igreja, uma santidade de vida, e também vão trazer a antiguidade, os pensamentos de Sócrates, Platão e posteriormente Aristóteles. Aristóteles está arriscado aqui da patrística, neste momento ele vai ser até escondido, os livros dele, mas vai se guiar muito pelo platonismo, ok? Muito bem, a patrística vai ficar marcada pelo esforço de fundamentar a fé cristã. Os padres, como eu disse, homens formados na filosofia clássica, precisavam converter as pessoas, trazer a fé das pessoas para o cristianismo, tá? Então eles vão usar conceitos de origem filosófica para converter as pessoas ao cristianismo. Ok? Os primeiros padres vão ser chamados de apologistas. Por quê? Porque eles faziam apologia do cristianismo. Tá? Eles escreviam textos para defender e elogiar o cristianismo, que a gente encontra na Bíblia, na parte dos apóstolos. Eles se defendiam do quê? Quem eles deveriam converter com esses textos? Os pagãos. Quem eram os povos pagãos? Os povos politeístas que cultivavam vários deuses, principalmente na Grécia. Os povos judeus, que não acreditavam em Cristo como Messias, embora acreditassem em um só Deus. E os hereges, aqueles que testemunhavam contra Cristo, aqueles que testemunhavam contra a igreja ou que faziam algo que não seguiam os padrões da igreja, de uma vida santificada, como foi falado, tá? Eles tentavam superar essas resistências diante da nova fé. Há uma passagem, por exemplo, de Paulo, o apóstolo Paulo, chegando na Grécia e dizendo: precisamos calar essas mulheres. É uma passagem famosa, que muitas vezes é visto como subjugar as mulheres. Mas, na verdade, é porque a maioria dos templos eram comandados por mulheres e o calar as mulheres era: elas precisam parar de falar dos deuses e escutar sobre o Deus único, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que eu vim trazer para vocês. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho deles, né? Desses pioneiros, fundadores. O principal aqui a gente vai ter, principal não, mas primeiro, né? Porque o principal é Santo Agostinho, São Justino, que viveu aproximadamente entre 100 e 165. Não tenho depois de Cristo aí, porque depois de Cristo a gente não coloca a sigla, tá? Um dos primeiros apologistas. A gente coloca ele como o mais importante entre os primeiros, né? Principal entre os primeiros. A filosofia, ela deveria ser o caminho para conduzir e unir o ser humano a Deus. Veja, se dá uma outra concepção à filosofia. E o cristianismo, ele oferecia verdades filosóficas por vias não filosóficas. Ou seja, se a filosofia é o raciocínio humano,
O cristianismo também vai fornecer verdades filosóficas de reflexão de condutas de vida, mas não pelo raciocínio. Então, pelo quê? Pela fé, pelas revelações da fé, tá? Ele vai dizer que a verdadeira sabedoria está na fé, então, diante disso que eu expliquei, mas parte dela a filosofia já tinha encontrado. Então, ele vai entender que Sócrates, Aristóteles, Platão, embora não se cite muito Aristóteles, mas Sócrates, Platão, filósofos estoicos, neoplatonistas, como Plotino, por exemplo, eles são precursores do cristianismo. Mas de que forma? Ele acreditava que as palavras dele vinham do âmago, onde o Espírito Santo se instalava. Então, Deus falava através do Espírito Santo pela boca deles, sem que eles soubessem. Eles falavam aquilo para o povo, cativavam o povo sem nem saber o potencial que eles tinham. Eles eram instrumentos do Espírito Santo, tá? Outros pioneiros para a gente citar aí: Santo Ambrósio de Milão, Santo Agostinho de Hipona, São Jerônimo de Stridon e São Gregório de Mato. Foi a partir de Santo Agostinho que a patrística vai adquirir realmente um peso filosófico. Tá? Santo Agostinho é o primeiro filósofo medieval e um dos mais importantes que nós estudamos. É ele que vai tratar da investigação entre as relações entre fé e razão. Além disso, livre-arbítrio. Né? Se existe o mal, por que Deus concede? Né? Por que Deus permite o mal? Então ele vai falar sobre isso. Ele vai é um padre, né? Um bispo. Porém, ele vai vir de várias correntes. Ele passa por várias correntes filosóficas até formar o pensamento dele. E é isso que nós vamos ver na próxima aula sobre filosofia medieval. Santo Agostinho. Espero que vocês tenham tido uma boa ideia aqui de como as coisas começam na Idade Média e a gente volta a se encontrar. Curte, compartilha. Se tiver dúvida, põe nos comentários que eu faço questão de responder. Até a próxima.